Olá, bem-vindos a mais um vídeo meu do YouTube. E hoje nós vamos esclarecer uma dúvida que eu tenho certeza que todo mundo já teve um dia. Aquela dúvida, por que será que Deus não está me respondendo? Ou então, qual é o tipo de oração que eu tenho que fazer para que Deus me responda mais rápido? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de mais nada, por favor, curta e compartilhe esse vídeo. É muito importante que mais pessoas consigam vê-lo assim como você. Vamos então à palavra para aprendermos qual é a oração que Deus ouve. Hoje a gente vai aprender se existe realmente uma maneira correta de a gente orar, uma oração que Deus de fato escuta. O que nós podemos já ter certeza de início é que a pior oração é aquela que você faz esperando uma resposta. Aquela de maneira mecânica, como se fosse um botãozinho que aciona o poder de Deus sobre você. Essa de fato não é a oração ouvida. A Bíblia nos ensina que o meio de comunicação com o nosso Criador, o relacionamento com Deus, ele é ativado através da nossa oração. Ela nos aproxima de um Pai que nos ama e que, com certeza, como todo Pai muito amoroso, Ele quer nos instruir e nos disciplinar de acordo com a sua vontade. E a oração é exatamente o vínculo que a gente tem para ouvir a resposta dele. Mas daí vem a dúvida. Peraí, se a oração me faz conversar com Deus, como então eu posso obter a resposta da oração mais rápida? Vamos ver o que Jesus mesmo nos respondeu? A gente pode ler isso em Mateus, no capítulo 21, o versículo 21 e 22. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Jesus aqui ele nos deixa bem claro que a resposta das nossas orações está 100% relacionado ao tamanho da nossa fé. A pessoa que ora e não duvida, a pessoa que tem fé é aquilo que você não tem dúvidas. Ela pode realizar e receber tudo o que ela pedir, desde que esteja conforme a vontade de Deus. E veja só o que nos diz em Marcos, no capítulo 11, o versículo 22 e 24. Marcos 11, 22 e 24. Diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: Levanta-te e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Isso era tão importante que os discípulos compreendessem, e nós também, que Jesus chegou a falar em 2 textos basicamente a mesma essência. Ele deixou muito claro, com A mais B, de que a garantia de todas as respostas das nossas orações consiste em simplesmente crermos, acreditarmos que isso já aconteceu. Não podemos esquecer que a oração em nome de Jesus Cristo é o caminho para a gente obter essa resposta. Por isso que antes da gente dizer o amém final, que significa assim seja, como se você estivesse concordando plenamente com aquilo que você orou para Deus, ela precisa ser intermediada por Jesus Cristo. E lembrando também que quando a gente quer muito obter uma resposta de Deus, para que a gente entenda a resposta dele, é bom que a gente faça uma oração por algo específico, bem detalhado, para que não fique uma oração tão vaga, já que nós estamos aguardando a resposta de Deus. Ele vai responder. Deus não deixa de responder nenhuma oração. O que pode acontecer é que talvez a resposta não seja a que nós queremos.
E isso é muito importante a gente observar. Às vezes a gente está orando para Deus para que a gente possa ir a uma determinada reunião, a um determinado encontro, para que lá você possa falar as palavras certas, encontrar as pessoas certas. De repente o seu carro quebra no caminho e as coisas não acontecem, e você depois pergunta: mas Deus, por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não me respondeu? E talvez o problema que aconteceu no meio do caminho foi exatamente a resposta de Deus. Ela só não era o que você imaginava, mas era a resposta dele, com toda certeza era o melhor para você. Mas suponhamos que você não saiba por onde começar. Bruna, eu nunca tive um relacionamento com Deus, eu nunca fiz uma oração para ele, eu não sei por onde começar. Jesus também nos ajuda nisso. Ele nos traz uma oração modelo, que depois vocês podem ler com calma, que está em Mateus, no capítulo 6, o versículo do 9 em diante. Vai do 9 até o 15. Se vocês quiserem depois ler com calma em casa, vocês vão conseguir entender. Ali ele fala sobre santificar o nome de Deus, sobre fazer a vontade dele, sobre Deus nos suprir o pão de cada dia, perdoar os nossos pecados, perdoar assim como a gente perdoa as pessoas que também estão em dívida com a gente. Enfim, ali mostra pausadamente o exemplo de coisas que podemos pedir a Deus e que está dentro da vontade dele. Bom, então, já que não existe uma garantia de uma resposta de acordo com aquilo que desejamos, a Bíblia nos assegura da resposta, mas não diz que a resposta é conforme o humano está desejando, é conforme a vontade de Deus. Então só nos resta uma coisa: confiar em Deus e ter certeza absoluta de que Ele sabe o que é melhor para nós. Inclusive a Bíblia nos assegura isso. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então a gente pode ter certeza que, indiferente da resposta que nós vamos receber, ela, sem dúvida alguma, será a melhor para nós, porque Ele é o único que já sabe o que acontecerá no nosso futuro. Mas, Bruna, se a oração nos conecta com Deus, existe então alguma oração errada? Existe. E Jesus também nos responde isso. Vamos ver a resposta dele? Está no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo do 5 até o 8. A gente vai ler. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Aqui Jesus deixa bem claro que ele reprova as vãs repetições, mas ele aprova a oração feita de coração, com toda a sinceridade, em segredo, entre você e Deus. Ninguém mais precisa ouvir. Se vocês observarem o finalzinho do versículo ali, diz que Deus sabe exatamente o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir a Ele. Se Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, e nós já entendemos que a nossa fé que vai nos conectar à resposta da oração, então, na verdade, o que a gente tem que aprender é o seguinte: como que nós podemos aumentar a nossa fé para que, desta forma, a oração seja com uma resposta mais rápida? A gente aumenta a nossa fé de uma forma, usando-a, exercitando a nossa fé. Sabe, músculo? Eu, por exemplo, não tenho muito, né? Porque eu sou extremamente magrela, mas eu tenho músculo. Se eu começar a trabalhar ele de forma severa, se eu realmente for para a academia todos os dias, se eu tomar determinadas coisas que possam realmente enrijecer o músculo, ele vai começar a ficar aparente para vocês. Aquilo que hoje vocês não veem, ele está aqui, mas vocês não veem porque eu não exercito.
Se eu exercitar, ele vai ficar extremamente aparente para vocês. E a fé é a mesma coisa. Tem dentro de todos nós. Só que por que alguns parece que têm tanta fé e outros não? Porque uns exercitam a fé, colocam ela em prática todos os dias e quanto mais você pratica, mais ela vai se tornando visível. Assim como o músculo. Vamos ler uma história de um exercício de fé que teve quando os discípulos estavam dentro do barco. Acompanhem comigo Mateus no capítulo 14. Se depois vocês quiserem ler a partir do 22, vocês vão entender melhor o contexto, mas eu vou pegar aqui do 25 em diante. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, os discípulos estavam dentro do barco, tá? No mar, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. E imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Observem o que aconteceu no versículo 30. Depois da demonstração de fé de Pedro, ele reparou no vento forte e nas ondas e ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Primeiro Pedro tem um ato de fé. Depois o que Pedro faz? Ao invés de focar na solução do seu problema em Jesus Cristo, ele desfoca, ele olha para os lados e ele foca no problema, na quantidade de vento e das ondas e do mar revolto que estava ao redor dele. Quando você não focar na solução, no seu Criador, naquilo que já tem o poder na palma da mão para resolver para você, com toda certeza o seu problema vai parecer muito grande e você vai começar a afundar. Então foque no seu real objetivo. Foque realmente naquilo que pode resolver para você. E pode, porque o último versículo depois conclui dizendo que no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Quando entraram no barco, o vento parou. Estava na mão dele o poder de decisão. Pedro só não podia desviar o seu foco para os problemas. Enquanto Deus for o foco da sua fé, nada poderá parar você. Então, para entendermos, o que blinda a nossa vida é a obediência aqui, na palavra de Deus. Mas é a nossa fé que traz à existência aquilo que às vezes a gente ora tanto e que acha que vai ser impossível de acontecer. Eu e você, nós seres humanos, não temos o poder de nos dar tudo aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Mas Deus tem. E Ele quer nos dar. Então, a partir de hoje, comece a ter um relacionamento com o Pai mais amoroso que existe. É lógico que Ele vai te disciplinar, como todo pai amoroso, ainda mais Ele sendo perfeito. Mas use o seu relacionamento com Ele, a oração com Ele, o exercício diário da sua fé, para transformar na sua própria vida tudo aquilo que você achava que era impossível, possível, por meio de Deus e do foco somente nele. Que você tenha uma semana abençoada e repleta de resposta a todas as orações. Grande beijo.